Imagine que o Brasil não é um país, mas sim uma grande empresa listada na Bolsa de Valores. Como os balanços da empresa seriam analisados pelos investidores e pelo mercado financeiro em geral? O que diriam sobre a gestão? O Brasil seria uma VEG, exemplo de eficiência e crescimento sustentável, ou uma Americanas, marcada por escândalos contábeis e por dívidas crescentes? No vídeo de hoje, nós vamos analisar o Brasil como se ele fosse uma empresa, começando pela receita. Toda empresa precisa de receita para operar, e no caso do Brasil, essa receita vem de impostos, taxas e contribuições. O Brasil arrecadou cerca de 2 trilhões 690 bilhões de reais em 2024, um aumento de 9% em relação ao ano anterior. No entanto, desse valor, 517 bilhões de reais foram distribuídos automaticamente aos municípios e estados, o que fez com que a receita líquida fosse de 2 trilhões 161 bilhões de reais. Essa distribuição aos estados e municípios é prevista na Constituição Federal. Isso acontece porque parte dos impostos federais recolhidos pelo Brasil é devolvida para os estados e municípios de origem da receita. Por exemplo, o Grupo Boticário, que fica em Curitiba, arrecada diversos impostos para o Brasil quando vende seus produtos. Estes impostos voltam uma parte para Curitiba e outra parte para o Paraná. Mas voltando aqui para os números, o Brasil arrecadou 2 trilhões 690 bilhões de reais em 2024 e enviou 517 bilhões para os estados e municípios. Ou seja, sobrou 2 trilhões 161 bilhões de reais para o Brasil gastar em suas operações. Adivinhe quanto o governo gastou? Um total de 2 trilhões 204 bilhões de reais. É isso mesmo, o Brasil gastou mais do que arrecadou. Essa diferença entre o valor arrecadado e o valor gasto é o que chamamos de déficit ou superávit. Quando gastamos a mais do que arrecadamos, temos um déficit. Quando arrecadamos mais do que gastamos, temos um superávit. Neste caso, o Brasil teve um déficit. Vamos comparar com a VEG? A VEG ainda não apresentou o balanço do último trimestre de 2024, mas podemos nos basear de janeiro a setembro do ano passado, ok? A VEG apresentou uma receita de 27 bilhões e 164 milhões de reais e gastou um total de 21 bilhões 617 milhões de reais. Além desse gasto de 21 bilhões com a sua operação, a VEG pagou para o governo brasileiro um total de 1 bilhão 159 milhões de reais em impostos e contribuições sobre o seu lucro, levando o lucro da empresa para o total de 4 bilhões 549 milhões de reais de janeiro a setembro do ano passado. Já que no começo do texto eu comparei o Brasil com a VEG e com as lojas americanas, vamos ver como os números da varejista foram no ano passado. A Americanas apresentou uma receita total de 9 bilhões e 732 milhões de reais de janeiro a setembro do ano passado e gastou sabe quanto? Um total de 9 bilhões e 824 milhões de reais. Qualquer semelhança é mera coincidência. O Brasil se parece muito mais com as lojas americanas do que com a VEG no que diz respeito ao comparativo entre receitas e despesas. Tanto o Brasil quanto as lojas americanas estão gastando mais do que arrecadam. É claro que o principal objetivo de uma empresa é gerar caixa positivo, ou seja, gerar lucro para a continuidade de sua operação e gerar vantagem para os seus acionistas. Já no caso de um país, o objetivo não é gerar lucro, e sim entregar qualidade de vida para a população sem gastar mais do que arrecada. Porque, assim como uma empresa, quando o governo gasta mais do que arrecada, acaba entrando em um ciclo vicioso de endividamento, que não é benéfico nem para si próprio, nem para as pessoas que dependem do governo ou da empresa. E quando acontece de sobrar dinheiro, acontece aquilo que escutamos sempre. Quem tem dinheiro, gera mais dinheiro. Isso vale tanto para as empresas, quanto para as pessoas, quanto para os governos. Quando pessoas, empresas ou governos geram lucros ou superávit, é natural que invista essa sobra de caixa de maneira eficiente, fazendo com que esse dinheiro gere mais dinheiro ainda no futuro. É o caso da VEG, que investe muito em tecnologias e na expansão para outros países. Já o Brasil enfrenta muitos desafios na alocação dos recursos, pois acaba destinando a maior parte da sua arrecadação para pagar despesas obrigatórias, como a Previdência Social e a folha de pagamento. Para você poder comparar, quando voltamos a olhar as despesas, a despesa total do governo no último ano de Bolsonaro, em 2022, foi de 1 trilhão e 809 bilhões de reais. E naquele ano, a receita líquida do governo havia sido de 1 trilhão e 856 bilhões de reais. Ou seja, no último ano de governo Bolsonaro, o Brasil apresentou um superávit. Um outro ponto que é importante é que, como vimos anteriormente, a receita de um país ocorre através da arrecadação com impostos e contribuições, não é mesmo? Isso faz com que, para aumentar as receitas, o governo precise que uma das duas opções aconteça. Ou o país aumenta a carga de impostos, ou as empresas daquele país precisam faturar mais,
ou seja, as empresas precisam produzir mais, prestar mais serviços, para que com a mesma carga tributária o país receba um valor maior total de impostos. E aqui que entra uma grande armadilha. Sabemos que para as empresas faturarem mais, a competitividade é muito importante. Afinal, nem pessoas e nem empresas gostam de pagar caro para comprar produtos ou para consumir serviços. Quanto mais as empresas são competitivas, ou seja, quanto mais baratos os produtos e serviços custam, mais as pessoas e empresas consomem, criando um ciclo econômico positivo. A consequência disso é que o governo acaba aumentando a arrecadação e as empresas ganham mais dinheiro, podendo pagar seus funcionários melhor, fazendo com que eles gastem mais, porque estão ganhando mais. No entanto, quando o governo opta por aumentar sua arrecadação através do aumento dos impostos, todo o fluxo acontece de maneira contrária do que acabei de explicar. As empresas encarecem seus preços por conta do aumento na carga tributária. As empresas passam a comprar menos e as pessoas também. Isso faz com que, no final, um ciclo econômico perverso ocorra. Por isso, é sempre mais favorável procurar formas de aumentar a arrecadação através de incentivos para as empresas do que através do aumento de impostos. Facilitar o empreendedorismo, ajudar na aquisição de tecnologias mais avançadas, pode propiciar um fluxo contínuo e consistente de aumento na arrecadação. Se você parar para pensar, verá que é a mesma coisa que acontece com as empresas mais bem-sucedidas, por exemplo, como é o caso da WEG. Como a empresa está sempre investindo em novas tecnologias, mais é capaz de produzir e mais é capaz de faturar, trazendo benefício tanto para si quanto para o governo, que acaba ganhando mais impostos proporcionalmente. Dívida, o endividamento como um risco crescente. Uma das principais métricas para avaliar a saúde financeira de uma empresa é sua relação dívida-EBITDA. Quanto menor a dívida em relação ao EBITDA, melhor, já que o EBITDA é a capacidade da empresa de gerar caixa. Ou seja, a dívida nunca pode ser muito maior do que a capacidade da empresa de gerar caixa. Senão, isso pode representar uma ameaça de risco no médio e longo prazo. Já em se tratando de países, o indicador mais usado é o dívida PIB. O PIB é a soma do valor final de todos os produtos e serviços produzidos no país durante um período específico. Normalmente, o cálculo do PIB é anual. No Brasil, a dívida em 2024 representou 76,1% de todo o PIB. E o valor total da dívida atingiu 9 trilhões de reais. Lembra que falei para você que a receita do Brasil foi de 2,69 trilhões de reais em 2024? Pois é, isso significa dizer que a dívida do Brasil hoje é mais do que 3 vezes maior do que a capacidade total de arrecadação em um ano, o que é um valor extremamente alto. E a WEG? A WEG possui uma dívida de 474 milhões de reais. Lembra que ela gerou uma receita de 27 bilhões em 9 meses de 2024 e um lucro de 4 bilhões 459 milhões de reais nesse mesmo período? Isso resulta em uma dívida líquida negativa. Isso acontece porque o valor total da dívida da WEG é inferior aos valores disponíveis na conta da empresa. A WEG possuía mais de 5 bilhões de reais disponíveis em seu caixa ao final de setembro de 2024. As lojas americanas, em setembro de 2024, possuíam uma dívida de 1 bilhão e 640 milhões de reais e 883 milhões de reais disponíveis em caixa. A receita da Americanas em 9 meses foi de 9 bilhões e 700 milhões de reais, lembra? Isso mostra que mesmo uma situação muito ruim, se comparado com a WEG, a situação do Brasil seria extremamente preocupante se fosse uma empresa, e não deixa de ser preocupante em se tratando de um país. Esses dados sobre a dívida confirmam o que já havíamos visto antes. Enquanto a WEG é uma das empresas mais bem geridas do Brasil, apresentando uma estrutura financeira extremamente sólida, com baixíssimo endividamento e forte geração de caixa, temos Americanas, tentando sair de uma crise contábil e tentando se livrar de uma dívida que foi aumentando ao longo dos últimos anos. E é claro que o Brasil se parece novamente muito mais com as lojas Americanas, pois segue se endividando sem uma estratégia clara de como reverter esse ciclo. Empresas bem administradas controlam suas despesas com rigor. O Brasil, por outro lado, possui um orçamento altamente engessado. Cerca de 90% das despesas são obrigatórias, como folha de pagamento do funcionalismo público, previdência social e juros da dívida. Isso significa que apenas uma pequena parte do orçamento pode ser realmente gerenciada de forma estratégica, justamente pelo fato da dívida elevada acabar gerando muitos juros. Além disso, o governo Lula nunca demonstra desejo em reduzir despesas com funcionalismo público, sempre fazendo o contrário e prejudicando ainda mais a situação. A própria Americanas é exemplo disso. Para se livrar das suas dívidas, vem diminuindo lojas, reduzindo equipes e melhorando a margem. Ou seja, ela está aumentando sua eficiência a fim de melhorar seus resultados. Um governo com dificuldade de pagar suas contas deveria fazer o mesmo. Quando falamos em imaginar o Brasil como uma empresa, não podemos deixar de citar a falta de confiança do mercado na instituição Brasil.
Uma questão que eu tenho falado em outros vídeos é sobre escolher bem quem administra nosso dinheiro. Eu, particularmente, não colocaria o presidente Lula e nem mesmo o presidente Bolsonaro para administrar nenhuma das minhas empresas. Digo isso, pois não vejo a capacidade de liderar em situações adversas e muito menos não vejo nenhum dos dois as habilidades financeiras e econômicas para gerenciar um negócio com uma complexidade tão grande quanto o Brasil. É claro que pelo menos o presidente Bolsonaro teve no ministro Paulo Guedes uma figura central para tratar de assuntos econômicos com um nível de inteligência acima da média nacional. Ao mesmo tempo que o presidente Lula depositou suas esperanças em Fernando Haddad, que acredita no aumento de impostos como a solução para tudo, fazendo com que o ministro se transforme em uma vítima recorrente de memes e comentários negativos por parte da população. E esses pontos são essenciais na hora de avaliar o valor de uma empresa, pois o valor de mercado de qualquer negócio também está ligado à confiança dos investidores. E no caso do Brasil, se fosse uma empresa, os fatores como corrupção, burocracia excessiva, falta de previsibilidade econômica funcionariam como um combo que afastariam os investidores nacionais e até mesmo estrangeiros. Empresas listadas na Bolsa de Valores são constantemente auditadas e precisam seguir normas de governança, enquanto o Brasil frequentemente apresenta falhas de transparência nos gastos públicos. A crise das Americanas, por exemplo, foi resultado de uma gestão contábil obscura, algo que também acontece quando governos aumentam despesas sem clareza sobre a origem de recursos. A Americanas quase perdeu totalmente o valor de suas ações por conta dessa fraude encontrada, e com certeza, com o Brasil aconteceria a mesma coisa, com os diversos casos de corrupção e com a instabilidade jurídica que já conhecemos. Apesar do Brasil possuir uma receita robusta, é muito mal administrado. Seu endividamento está em patamar elevado e cresce mais rápido do que a capacidade de pagamento. As despesas são inflexíveis e ineficientes, e a governança fiscal é questionável. Enquanto a VEG prospera com eficiência e previsibilidade, o Brasil se comporta como uma companhia com gestão negligente, cujo crescimento é sempre limitado por ineficiências internas. Se quisermos transformar o Brasil em um ativo de primeira linha, será necessário melhorar a governança fiscal, aumentar a produtividade e reduzir a burocracia. Caso contrário, continuaremos sendo vistos como um ativo especulativo, sujeito a crises recorrentes e oscilações de confiança dos investidores. E você? Investiria no Brasil se ele fosse uma empresa?